primeira recompensa de Shanks o Ruivo que nos foi revelada acabou sendo de 1 bilhão de berries. Isso quando ele chega no reino de Goa 12 anos atrás e se estabelece na vila de Luffy. Naquela época ele ainda não era um Yonkou, um dos imperadores do mar. E ficamos sabendo disso no capítulo 957, quando nos é revelado que ele é um Yonkou há 6 anos. E quando olhamos para a linha temporal, 6 anos atrás temos uma outra coisa muito importante acontecendo. Loki foi acorrentado e capturado em Elbaf nesse mesmo período de 6 anos. E com isso surge uma dica que pode preencher um vácuo, uma resposta a muito querida por todos os fãs. Quem era o Yonkou antes de Shanks tomar esse posto? Loki poderia ocupar o cargo de imperador? Que era a resposta para um dos maiores mistérios de todo One Piece. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje entrando em um dos mistérios mais legais de todo One Piece. Quem era o imperador antes de Shanks o Ruivo? Era Loki? A linha temporal casa perfeitamente. Um virando Yonkou 6 anos, o outro aprisionado com 6 anos. Uma recompensa pra lá de alta, mas será que o Loki preenche bem esse cargo, esse posto? Assiste esse vídeo até o final, porque eu trouxe muitas curiosidades que vocês não conheciam sobre os Yonkous da velha geração, sobre Shanks, sobre o submundo e claro, Loki, o devorador de mundos. Antes eu queria pedir um favor para vocês. Estou no IBEST, último colocado. Mas eu quero ganhar, quero chegar lá, pegar esse prêmio, então por favor, votem aí, não leva mais do que 10 segundos. Me ajudem a sair da última colocação. Conseguem fazer isso? Depende totalmente de vocês. Quero trazer esse troféuzão de primeiro lugar para a pior geração. Então se você puder me dar essa força, de coração agradeço. Pronto, recadinho dado. Vamos lá descobrir quem era o Yonkou antes de Shanks o Ruivo. Então vamos lá meus amigos. Uma coisa eu acredito piamente, que atualmente o Shanks recebeu essa recompensa insana de mais de 4 bilhões por derrotar, sim, um antigo imperador. Poderia então ser Loki. Ele ajudou os gigantes e levou seu título de Yonkou e um aumento na sua recompensa como prêmio. E vamos lá. Primeiro precisamos dar um passeio pelas entrelinhas dessa série tão querida. Histórias que poucos de vocês conhecem e que são reveladas fora do mangá. Principalmente no romance do Ace, que tem informações muito importantes e interessantes sobre os Yonkous, principalmente da velha geração. Esse livro expande muito o mundo dos piratas e ali são reveladas coisas muito importantes. A primeira delas é que Roger, Barba Branca, Chique Leão Dourado e Big Mom foram os governantes do Novo Mundo na era pós-Rocks. A primeira formação dos imperadores é essa. Depois disso temos uma fala do Tachi, o cozinheiro que foi morto pelo Barba Negra para roubar a Yami Yami no Mi. Pois bem, Tachi nos diz que para se tornar um Yonkou nos tempos atuais, quer dizer antes dele ser morto, era preciso ser pelo menos tão forte quanto Shanks. Aqui podemos traçar uma linha temporal. Ele fala isso 4 anos atrás, que é quando Ace se junta aos piratas do Barba Branca. Também nos é revelado que ser um imperador, um Yonkou, não é sobre o quão implacável como um pirata você é. É sobre o quão bem sucedido você é em estabelecer um império. Nesse sentido, Big Mom foi dita ser a primeira Yonkou quando ela começou a estabelecer territórios pelo Novo Mundo, seguida pelo Barba Branca, que nessa época também tinha um grande território. E esse é um ponto muito importante para falarmos de Loki como um Yonkou. Guardem bem isso. Inclusive é dito que o Barba Branca ele tinha todo tipo de negócio no seu território. Desde restaurantes, comércio de armas, show business. Pois é, tudo para gerar receita. E é por isso que a Miss Baquinha acredita que o Barba Branca deixou uma fortuna, um tesouro para trás. A única coisa que ele proibia era tráfico de escravos e de drogas. Aí olha que curioso, é dito que Big Mom criou seu próprio império a partir da sua própria família, não confiando em nada além do seu próprio sangue. E é referenciada aqui como ela sendo uma mulher de negócios implacável. E ela é considerada a capitã pirata mais perigosa por conta das suas conexões profundamente enraizadas. E ela governava mais como uma chefe da máfia
do que como pirata. Dizem que Big Mom é uma pirata com quem nem Roger, Chic ou Barba Branca se meteram no Novo Mundo. E ela governou seu reino sozinha e foi considerada uma exceção especial. Muito provavelmente porque dizem que ela é mais do tipo mafiosa do que uma pirata em si. O Barba Branca foi o próximo a seguir acumulando seus próprios territórios para conseguir formar o seu império. Então assim, com essas informações da novel do Ace, dá para vocês notarem algumas coisas legais. Primeiro, a própria Big Mom, que é mais considerada uma mafiosa do que uma pirata em atividade. E isso acaba comprovado na festa de chá, onde ela convida quem? Os imperadores do submundo, os mafiosos que controlam os comércios obscuros, fora do radar do governo mundial, como Lufeld, que financiou os cientistas Mads ou Morgans, que controla as notícias mundiais. Agora, qual o problema do Loki aqui como um imperador pirata antes do Shanks? Primeiro, a idade. Atualmente o Loki ele tem 63 anos, ele teria 57 anos na época, 6 anos atrás. É uma idade considerada praticamente a adolescência dos gigantes. Claro, temos o Luffy, né, ocupando esse cargo de Yonkou também com uma idade bem baixa. Mas é de fato curioso lembrar que o Loki é bem novo. Outra dificuldade, até onde sabemos, o Loki nunca foi um pirata. Ele tinha sangue real, é um príncipe. A única tripulação pirata gigante notável nas últimas centenas de anos que conhecemos foi a de Dory e Brog. E agora a de Hairudin. Eu creio que se tivesse uma tripulação Yonkou do Loki, teríamos escutado falar. Da mesma forma, Loki só conseguiu sua fruta do diabo depois de matar o seu pai. O que acaba trazendo à tona que grande parte da sua força não estava presente até muito recentemente. Sabemos também que ele não foi derrotado quando propôs casamento a Lola. E ele tinha todo o apoio do seu povo naquela época. A Lola recusou o casamento e veio para Thriller Bark há 5 anos atrás com sua tripulação. Então o pedido de casamento e Lola partindo para buscar um amor devem ser muito próximos aí desses 6 anos. Talvez tenha sido por isso que o Loki surtou após a recusa da Lola. Mas claro que tudo ainda é muito nebuloso para se afirmar qualquer coisa. Mas eu acho que é sempre bom ter em mente as dificuldades que tornam uma teoria possível de se concretizar. Porém, deixando de lado isso aqui, vamos falar do que interessa, do que é legal, né? Tirando a idade do Loki, linha temporal, realmente surge a dúvida em como Shanks se tornou um imperador. Porque não sabemos se ele derrotou alguém tão poderoso. Além disso, o fato do Shanks ser aparentemente um dos mais, se não mais assustador dos Yonkous nesse momento, me faz acreditar que o seu status deveria ter vindo sim, porque ele derrotou alguém que era muito poderoso, que fez com que todos no mundo o respeitassem quando ele ocupou esse cargo e considerassem ele um novo imperador. Loki, tendo uma recompensa especial de nível Yonkou, é válido. Lembrando que a recompensa dele é maior que a do Barba Negra inicial como Yonkou, que era de 2,2 bilhões. Então pelos valores, Loki se qualifica. O fato dela ser especial, aí sim pode nos levar a outro caminho. O submundo ao qual o Loki é ligado. Não só estando preso em um lugar do mesmo nome em Elbaf, mas que pode acabar sendo uma espécie de chefão geral da máfia, o rei do submundo que controla os mercados proibidos. E o Loki poderia ganhar notoriedade ao ponto de dominar parte do novo mundo. Mas vamos a algumas conexões legais aqui. Eu sou fascinado pela parte pouco explorada do submundo de One Piece desde a festa de chá, onde surgiram os imperadores. Temos Drug Peklo, temos Lufeld, Stussy, Morgans, Giberson, Umit. E com Big Mom sendo referenciada como uma mafiosa, muito mais do que uma pirata, essa curiosidade foi aumentando conforme as coisas se ligavam. A do Flamingo e claro a Kaido com seu tráfico de armas e smiles. Mais ainda, o próprio Barba Branca que tinha ligações com o submundo conforme a novel do Ace revela. E então tive uma epifania. Se temos os Yonkous, imperadores do mar, brigando pelo título de rei dos piratas, no submundo será que não teríamos um rei acima desses imperadores meio que aleatórios? A partir disso, eu fiz duas teorias muito legais, uma em 2020 e outra nesse ano, tentando achar quem é o rei do submundo. A primeira eu apostava no Shanks, eu ainda aposto atualmente que ele herdou esse título. E a mais recente foi com Chique Leão Dourado, sendo essa figura ligada a Elbaf. Mas então tudo começou a fazer mais sentido quando temos um capítulo chamado Loki do submundo. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de Shanks, que é provavelmente o personagem mais enigmático de toda a série. Não sabemos quase nada sobre as suas motivações ou sentimentos. O Oda soube criar uma lenda viva
que mal apareceu na história até recentemente. E mesmo com pouquíssimas informações sobre o Ruivo, existem algumas coisas que parecem sempre nos revelar mais do seu personagem. Mas vale ressaltar que Shanks, nas suas entrelinhas, acaba construído e inspirado por diversos pontos ligados a Yakuza. Pois é, a Yakuza no Japão corta o dedo mindinho esquerdo em retaliação. Shanks perdeu o braço esquerdo. A pergunta é, por que a Yakuza corta o dedo? Tradicionalmente, isso vem desde os tempos feudais. O corte do dedo acaba sendo feito para prejudicar a esgrima, já que o dedo mindinho acaba agarrando o cabo da espada com mais força. Sabemos que Shanks, ele é um espadachim, acabou perdendo pelo menos algum nível de habilidade na espada, muito por conta da recusa do Mihawk em duelar com ele. Então seu braço esquerdo era o seu braço dominante. E na verdade, ainda antes da Yakuza, o corte do dedo vem de jogadores japoneses também dos períodos feudais. Porque perder um dedo era visto como uma forma de resolver uma aposta se você não tivesse uma outra forma de pagar. E isto pode significar e se conectar com a aposta de Shanks feita para a próxima geração. Isso ganha uma visão completamente nova com essas conexões. Alguns outros pontos legais é que os fuzileiros navais não chamam o Ruivo de capitão do original japonês. Eles sempre o chamam de Ogashira ou chefão, como se ele fosse realmente um chefe de uma organização criminosa. Então o título de Shanks acaba sendo uma alusão direta à Yakuza. Bom, Shanks é do West Blue, como ele mesmo gosta de dizer, que foi onde o Roger encontrou ele dentro de um baú. E ele diz em seu encontro com Barba Branca que é de lá que vem o melhor saque de todos. Coincidentemente, o West Blue ele é invadido por figuras da máfia do submundo. Temos as 5 famílias do oeste e qualquer importação de bebida provavelmente passa por essas máfias. Então Shanks possivelmente já tem ligações e influência direta com o submundo, pelo menos no West Blue. E aí que as coisas brilham. Sabemos que os negócios do submundo vão até o topo do governo mundial. Nós sabemos que o Shanks pode simplesmente entrar na Terra Santa e discutir o que quiser com o Gorosei. Se quem falou claro sobre o certo pirata foi o Shanks e não o irmão gêmeo tão teorizado. Mas bem, vamos supor que é o Shanks. E ele pode ter sido recebido não pelo título de Yonkou ou por sua ligação sanguínea com a família Figarland, e sim porque ele é o Ogashira, o chefão do submundo. E por que isso faz sentido? Porque sabemos que o submundo está agindo como intermediário para o governo mundial, os Yonkous, traficantes de armas, países em guerra e criminosos por todo o mundo. Todos chamavam do Flamingo de homem mais influente do submundo, mas descobrimos que ele era apenas um corretor. Depois de Dressrosa, descobrimos que o submundo é muito maior do que apenas as exportações de um país e conhecemos os imperadores. A estrutura da organização tem que levar a algum lugar. Quem está realmente puxando os cordões da máfia? A Kagami, que significa cabelo ruivo, pode ser escrito com outro kanji e isso leva a uma outra interpretação bem interessante. A tradução pode sair algo como Deus sujo ou Deus da sujeira. E se Shanks, o ruivo, também for Shanks, o Deus sujo, o homem no topo do submundo. Existem diversos trocadilhos que Oda gosta de fazer, principalmente com recompensas. As do Yonkou, a exemplo, você pode achar os nomes deles apenas pegando os números e lendo isso em japonês. A recompensa do Shanks também revela algumas coisas além disso. Tem 489, que em japonês Shiyaku, que obviamente remete a Shanksu, né? Shiyaku, Shanksu, a pronúncia do nome do ruivo em japonês. Mas tem outras coisas. Primeiro que Shiyaku também há um monte de referências de jogos de azar. O mais emblemático é o jogo chamado 89 ou Yaku. Esse jogo de cartas é a origem do nome Yakuza. Legal, né? Se você pesquisar algumas conexões mais notáveis, inclusive com a sílaba Shi, o 4 da recompensa do ruivo, e a Yakuza, você vai se deparar com o Shimizu Jirocho, que é o Yakuza mais famoso da história lá no Japão. E uma pesquisa rápida, você vai achar paralelos incríveis, como o Shimizu sendo adotado, Shanks também foi pelo Roger. O Shimizu não tem incidentes notáveis registrados entre a morte do seu pai até o ponto onde ele se torna um jovem adulto. Shanks só virou Yonkou 6 anos atrás. A parte mais icônica, sem dúvidas, desse Yakuza lendário é que ele podia ser bom para alguns e maus para outros, e vivia na neutralidade. Então,
Olha que coisa legal, atualmente o Shanks tem tudo para ser esse chefão do submundo. O que dá uma faceta interessante para quem gosta do Ruivo pendendo mais pro lado antagonista da coisa. Agora temos que falar de outra figura também, Chic, né? Ele é o único da velha geração que não teve o seu ciclo encerrado. Ou seja, não teve um desfecho dentro do canon. E lembrem da novel do Ace, ele é da primeira formação Yonkou pós-Rocks. E o Oda poderia colocar Chic de uma maneira muito surpreendente dentro da série, como sendo a figura que de fato controla todo o submundo de One Piece, ou pelo menos controlava até Loki despertar. Notem uma coisa aqui, como nenhum dos Yonkous passados, Kaido, Barba Branca e Big Mom, se tornou rei supremo desses mercados obscuros e do submundo, isso implica que se existir realmente uma figura por trás disso, alguém puxando as cordinhas, tem que ser poderoso o suficiente para bater de frente com eles. E Chic faz muito sentido aqui, porque ele acaba trazendo algo novo para a série, né? A principal conexão que eu tenho de Chic com o submundo acaba sendo por meio do Capone Bege e do Apu. Aquilo que puxou o Capone Bege na entrada do novo mundo pode ser o Chic, e explica como o Bege saiu de lá, porque nunca tivemos essa resposta. Curiosamente também vemos algo semelhante com o Apu, porque ele de alguma forma parece andar no ar, subindo degraus invisíveis, flutuando. Ambos podem ter sido puxados devido ao poder do Chic, que ele recrutou eles quando eles vieram para o novo mundo. Apu e Capone compartilham outra semelhança, porque os dois acabaram sendo traidores nas equipes dos Yonkous. Capone Bege tentou matar Big Mom e o Apu desistiu do Kaido imediatamente após haver uma chance do Kaido ser derrotado. Ambos os personagens poderiam ser espiões de Chic e Leão Dourado. E por que Chic estaria em Elbaf agora? Porque o QG do submundo pode ser de fato aqui. Temos um lugar chamado submundo. Elbaf não é controlado pelo governo mundial. E de alguma forma o mercado negro conseguiu obter a madeira da árvore Adão para o Frank. A madeira Adam é quase indestrutível. E essa árvore aqui, a Yggdrasil deles, a árvore Adão, é sagrada. Loki ofereceu a Luffy algo curioso em troca da sua liberdade: esmagar qualquer tripulação pirata que ele escolhesse. Ele pode ter feito o mesmo com Chic aqui ao lado do Shanks. E por quê? Olha só, capítulo 1076, quando vemos o Shanks pela primeira vez ali em Elbaf, antes de obliterar o Kid, ele diz que eles e a tripulação já vão partir. Só que o Shanks diz que ele veio ver um velho amigo que ele achava que estava morto. E notem que no original japonês, galera, ele fala aqui no singular. Ele veio ver um velho amigo e não no plural, que no caso indicaria que ele veio ver o Dory e o Brog. Não, ele está falando de uma pessoa. Shanks veio para Elbaf ou ver aquela silhueta que está inspirando o Luffy, ou o próprio Loki. E eles podem ser amigos. E por quê? Loki pode ter esmagado alguma tripulação a pedido do Ruivo ou junto dele no passado. E sabemos que o Ruivo foi no submundo encontrar o Loki. Por quê? Por conta dos soldados do Loki que desmaiaram com o Haki de Shanks, o Ruivo. Agora a cerejinha do bolo, isso aqui eu acho insano. Nosso amigo aí Afro One Piece lá no X, o antigo Twitter, me marcou em algo que eu fiquei de boca aberta. E eu não acho que seja por acaso. Os animais gigantes que aparecem como amigos de infância do Loki na floresta são todos, absolutamente todos, designs de monstros feitos pelo Oda para o filme Strong World, que tinha Chic como vilão principal. Pois é, animais idênticos ao filme Strong World aqui no submundo, o que pode os deixar Chic mais próximo da história canônica. Creio que esses três podem acabar convergindo para algo grandioso e poderemos por fim aprender mais do submundo e claro, confirmar quem de fato foi o Yonkou antes de Shanks o Ruivo. E é isso, meus amigos, olha só, eu queria falar com toda certeza que é o Loki, mas tem algumas coisas que dificultam um pouquinho. Até onde sabemos não é um pirata. A idade dele, o tempo que ele está aprisionado, o período que ele conseguiu a fruta, o casamento com a Lola. Talvez o Loki tenha ajudado Shanks a derrubar o antigo imperador e quem sabe o deus do submundo, onde o Ruivo acabou assumindo toda essa persona. Por que então que ele não liberta o seu amigo Loki que está acorrentado? Porque ele não interfere nas leis do país. O Loki pode ter surtado após ter seu coração partido, quer destruir o mundo inteiro. E aí o Shanks ajudou lá a capturar, não interfere, não liberta, porque os gigantes têm as suas próprias leis, cada um que resolva os seus problemas. Pode ser por conta disso, mas nada impede eles de serem realmente amigos ou próximos e um ter ajudado o outro. Loki cabe bem para ser o Yonkou?
A recompensa cabe, eu acho que a força também acaba sendo um bom indicativo. O grande problema acaba sendo aí realmente a infâmia dele. O quanto Loki dominava o novo mundo. Já que Elbaf parece ser um país que não aceita muito bem esse tipo de coisa. Ele teria que estar fora, né? De qualquer forma, olha como se conecta as coisas, né? Chique Leão Dourado com seus animais aparecendo próximo aqui ao Loki com os mesmos animais gigantes. Eu não acho que o Oda usou isso por acaso não. Eu acho que os três vão acabar convergindo perfeitamente. E o submundo pode ser um pouquinho mais literal do que imaginando. E se gostou do vídeo, deixa um like, deixa a sua teoria aqui de quem é o Yonkou antes do Ruivo, se é de fato Loki ou alguma outra figura. Quero saber o que vocês pensam. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!